Hoje vamos falar sobre pequenos hábitos que transformam a nossa vida para sempre. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. E essa é a filosofia que a gente vai explorar. Sabe, a gente tem essa mania de achar que para transformar a vida precisa de uma revolução, de um ato heróico. Mas a verdade é que as mudanças mais profundas, aquelas que duram, são silenciosas. Elas nascem de coisinhas pequenas, repetidas dia após dia, que vão moldando, quase sem a gente perceber, quem a gente se torna. Então, para a gente entender como essa jornada toda começa, o primeiro passo é reconhecer a força gigantesca que os hábitos já têm sobre nós, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Olha só que dado impressionante que vem da psicologia. Perto de 40% do que a gente faz todo santo dia não são decisões que a gente para pensar. São hábitos. Pensa bem, quase metade da nossa vida acontece no piloto automático. Isso pode parecer meio assustador, né? Mas também revela uma oportunidade incrível, porque se a gente consegue direcionar esse piloto automático, a gente consegue mudar o rumo da vida inteira. Tá, mas e aí? Por onde a gente começa a assumir o controle? Pela manhã. O jeito que nosso dia começa dá o tom para todo o resto. Pequenos rituais de manhã podem criar um efeito dominó de conquistas ao longo do dia. E se eu te disser que a primeira vitória do dia pode acontecer nos primeiros 5 minutos, simplesmente arrumando a cama? Pode parecer uma besteira, mas esse pequeno ato já mostra para o seu cérebro que você é capaz de terminar o que começa. Essa disciplinazinha inicial torna mais difícil pular a academia depois ou deixar a louça na pia. É um recado poderoso que você manda para si mesmo. Hoje, quem está no controle sou eu. E esse controle não para por aí. Ele se espalha para o nosso ambiente. Aquela expressão espaço limpo, mente limpa tem um baita fundamento. O ambiente em que a gente vive influencia diretamente quem a gente se torna. Um quarto bagunçado muitas vezes reflete uma mente confusa. Ao organizar o espaço físico, a gente abre caminho para a clareza mental. Ok, com a mente mais clara, o próximo passo é cuidar do nosso combustível. Os hábitos que nutrem o corpo e a mente são a base, a energia que a gente precisa para qualquer transformação. E a ciência, olha, ela comprova isso de um jeito muito claro. Essa frase aqui nossa, ela é muito poderosa. Pensa naquele dia que você está se arrastando, sem foco, de mau humor. Talvez a causa não seja cansaço, mas simplesmente desidratação. Nosso cérebro é como uma esponja elétrica. Sem água, nada funciona direito. Beber a água na quantidade certa tira aquela névoa mental e aumenta a nossa energia. É a coisa mais simples do mundo, mas é a base de tudo. E não é só achismo, não. A ciência confirma o poder da nutrição. Dá uma olhada nesse gráfico. Um estudo da Harvard Medical School mostrou que uma alimentação equilibrada, como a dieta mediterrânea, pode diminuir o risco de doenças do coração em até 30%. Não é sobre fazer uma dieta maluca, mas escolher comida que gera vida. E o impacto, gente, vai muito, mas muito além. O mesmo estudo de Harvard, que acompanhou mais de 100 mil pessoas por 30 anos, chegou numa conclusão incrível. A adotar de 4 a 5 hábitos saudáveis, tipo comer bem, se exercitar regularmente, pode adicionar até 10 anos à nossa vida. E o mais importante, 10 anos livres de doenças crônicas. São 10 anos a mais com qualidade de vida. Bom, com o corpo nutrido, chegou a hora da gente cuidar da mente. E num mundo barulhento como o nosso, um dos hábitos mais revolucionários é simplesmente cultivar o silêncio. É preciso se desconectar do lado de fora para se conectar de verdade com o lado de dentro. Tenta imaginar a cena comigo. Sair por uma caminhada sem celular, sem música, sem podcast, nada. No comecinho é super estranho, dá uma angústia. O cérebro fica procurando uma distração e o tédio aparece. Mas é aí, exatamente nesse momento de desconforto, que algo mágico acontece. As ideias começam a borbulhar, os pensamentos se organizam e a clareza, ela finalmente aparece. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. As nossas melhores ideias, as soluções mais criativas, a nossa paz interior, elas não vêm do barulho de fora. Elas nascem no espaço que a gente cria quando permite que a mente simplesmente exista, sem precisar consumir informação o tempo todo. E é nesse silêncio que a gente começa a ouvir uma voz com mais clareza, a nossa própria voz interior. Gerenciar esse diálogo interno é talvez o hábito mais importante de todos, porque essa voz é a narradora da nossa história. E ela pode ser nossa pior crítica ou nossa maior incentivadora.
A maioria de nós tem aquele crítico interno, né? Aquela vozinha que fica, que preguiça, estragou tudo de novo. Essa voz paralisa a gente. A grande virada de chave acontece quando a gente transforma esse crítico num treinador. Em vez de crítica, ele oferece apoio. Não precisa ser perfeito, vamos tentar de novo, um passo de cada vez. No final das contas, a gente se torna aquilo que repete para si mesmo. E tudo isso nos leva ao último hábito que talvez seja o mais transformador de todos, a responsabilidade radical. É aquela ficha que cai quando a gente entende que ninguém vai vir nos salvar. A transformação de verdade só começa quando a gente para de esperar por alguém ou por alguma coisa. Cada um de nós é o herói e o resgate da própria história. Então, o ponto central é esse, gente. A jornada não é sobre ser perfeito, é sobre ser consistente. Não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre dar um único passo, hoje. A transformação não está lá no futuro esperando a gente. Ela começa no exato momento em que a gente decide agir. E para quem gosta de uma ferramenta prática, tem uma coisa muito legal da psicologia que é o ciclo do hábito. Todo hábito tem um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Para criar um hábito novo, é simples. Você identifica um gatilho que já existe, troca a rotina antiga pela ação que você quer e cria uma recompensa logo em seguida, para fortalecer esse novo caminho no cérebro. E agora, a pergunta fica no ar. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual pequeno hábito, qual gesto mínimo pode ser o começo da sua mudança hoje? Deixa aqui nos comentários, vamos inspirar uns aos outros a dar esse primeiro passo? A filosofia é exatamente essa. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, apenas um passo de cada vez. Se esse vídeo te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ative o sininho e vem junto, porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Até a próxima!